Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, mais um vlog. Eu mostrei pra vocês no começo do videozinho que eu estava vendo uma aula de James Joyce, porque eu comentei no vídeo passado que eu terminei Dublinenses, finalmente, não era pra ter terminado no ano passado, mas acabei deixando os três últimos contos sem ler, e aí terminei agora e estou vendo o curso que eu já deveria ter visto em janeiro, né, mas enfim, tô assistindo agora, achei a primeira aula ontem, hoje era pra ter assistido mais uma, mas ainda não consegui, quem sabe depois, ou amanhã, acho que são mais 3 ou 4 aulas, se não me engano, mas devem ser 3, e depois vou ler os artigos, mas enfim, tô gostando muito de entender um pouco mais do James Joyce e já empolgada para começar outros livros dele. Provavelmente o próximo vai ser um retrato do artista quando jovem. Vou encarar Ulisses em algum momento, mas provavelmente o guia do Galindo, Caetano Galindo, para quem não sabe, né? Foi meu professor ali da Federal e ele é o tradutor da edição da Pinguim Companhia, né, da Companhia das Letras, e tem um livro que é um guia, assim, para quem vai ler Ulisses, então terminei do Fluminenses e agora vou poder fazer minhas pesquisas e ler outras coisas do autor, mas tô gostando bastante. E ontem também terminei Somewhere Beyond the Sea, que eu falei também no último vlog que eu tava pra terminar. Eu dormi tarde porque eu tava ouvindo o audiobook que tava acabando e eu queria terminar e tava numa parte bem legal, assim. Eu, como vocês sabem, empaquei nesse livro também, né? Também era pra ter terminado faz tempo, mas empaquei ele em 50% e não li mais. E aí ficou lá. E agora eu tava ouvindo em audiobook, né, no caso. E parei, queria continuar, porque é um autor que eu gosto muito, de Clooney, eu amo os livros. E eu não sei o que aconteceu, assim, que esse eu empaquei de um jeito que eu não sentia vontade de voltar, apesar de estar gostando, porque são personagens que eu amei, né, na casa do Marcerulho. Mas assim, o final foi super fofo, foi super legal. Infelizmente a minha nota não vai ser super alta, né? Eu dei 4,25. Igual os outros livros, que acho que a menor nota que eu dei pra algum livro dele foi 4,75, provavelmente. Justamente por eu ter empacado, acabei não ficando tão ligada assim com a história, né? Quanto eu imaginei que ficaria, porque eu amei a Casa do Marcerulho, mas não é uma continuação ruim. Eu não sei se precisava da continuação, mas ao mesmo tempo no final eu gostei, porque claro que tem coisas que não foram respondidas no primeiro. Só que ali no, acho que 60, 70%, não lembro agora, mas acabou ficando um pouquinho repetido. Eu pensei, nossa, mas será que vão por esse caminho tudo de novo? Mas aí não, foi para um outro lugar e eu gostei bastante. Então, se você gostou da Casa do Marcerulho, acho que você vai gostar. Foi uma questão mais minha, assim, de ter empacado. Talvez não tanto quanto a Casa do Marcerulho, mas acho que vale a pena, porque os personagens são super fofos, é um livro super fofo. E agora tenho comprinhas da Book Friday pra mostrar pra vocês. Fui bem contida, tá? Mas são livros que já estão na minha lista pra esse ano, e aí eu resolvi comprar. Primeiro, então, Noites Brancas, eu ficava com um pouco de dó de comprar, porque é um livro tão fininho, e sempre custando, tipo, 40 reais, 30 e poucos, e tava 27, não acho super barato, tá? Pelo tamanho do livro, mas não tem mais livro barato, né, gente? Não existe mais isso. E eu amo essa coleção, eu tenho vários ali. Já quero ler Noites Brancas há um tempo. Na verdade, eu queria que o próximo do Dostoiévski fosse Crime e Castigo. Mas todo mundo falando de Noites Brancas há muito tempo, né? Desde que, não sei se desde que saíram essas versões, enfim, essa tradução e apresentação do Rubens Figueiredo. E eu, assim, fiquei muito curiosa. Então comecei a curtir, vou ler esse ano, talvez, se eu conseguir até a final do ano ler Ana Karenina, né, do Tolstói, e deixar Crime e Castigo pro ano que vem, ou Guerra e Paz, vamos ver, né, tem que encarar um calhamaço por vez. Então esse aqui eu curti e achei que valia a pena, já que estava na minha TBR. Se eu não fosse ler esse ano, eu não compraria. E há muito, muito tempo, gente, eu tô debatendo se eu compro ou não compro esse livro, que é o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, porque eu comprei por R$1,99 na época o e-book, e eu li acho que já metade do livro no e-book, por isso que eu tava assim pensando, porque eu me enrolo muito pra ler no e-book, porque eu queria
pegar o livro, marcar, porque é um livro assim de marcar, de botar post-it, de botar flagzinha, enfim, é um livro de anotar mesmo, mas eu já li quase metade aí, eu acho, né? Nem sei se foi metade, se foi 40%. Ai, tanto faz. Mas já li um pedaço no e-book, né? Marquei várias coisas no e-book que eu vou, provavelmente, em algum momento, voltar e marcar aqui. Mas é um livro que eu acabo não lendo no e-book justamente porque eu ficava pensando, nossa, em físico seria tão melhor para eu poder marcar e folhear depois, porque são várias coisas que dá vontade de você ter as citações para você olhar às vezes. Então, é um livro que eu pensava muito se eu comprava ou não, e aí sempre ficava, tem que continuar a ler, porque eu tô gostando muito das coisas que eu leio nesse livro, mas acabo não pegando o e-book para ler, acabo não me sentindo tão fisgada com o que eu tô lendo quando eu tô lendo no e-book. Acabo deixando pra ler, tipo, 1, 2 páginas só antes de dormir. Então, eu acho que vai ser legal, tá? Aí eu comprei esse aqui, que é da Todavia. Achei bonitinha a capinha. E tava com uma boa promoção também agora na Book Friday. Se não me engano, esse livro custa 90 e poucos. E tava por 50 e alguma coisa. Então, como era um livro que eu já estava, né? Tava na minha cabeça desde ano passado para eu fazer essa compra, eu aproveitei. Então, essa foi minha compra da Book Friday. Singela, mas com livros que eu queria muito. Então, uma compra que me deixou muito feliz. Já vou ler assim que possível. E esse aqui vou lendo aos poucos e voltando nas minhas marcações, então, também. Daí, lançou The Love Haters, da Catherine Center. Quando eu levar meu filho na escola hoje, eu tô fazendo a adaptação dele. Se eu tiver que ficar lá, provavelmente já vou levar o meu Kindle para ler esse livro lá. Eu também quero ler o texto de apoio da aula do James Joyce que eu tô fazendo. A minha gata está aqui, pelo jeito, dentro da cama. Não sei como. Ela está dentro do box da cama, arranhando aqui, não sei se tentando sair ou o que ela tá fazendo, ou se é porque meu pé tá aqui. Enfim. E aí eu quero ler esse texto de apoio antes de assistir a próxima aula, que é o texto para a próxima aula, né? Que o professor vai comentar. Então, já comentou porque a aula já está gravada. Eu estou assistindo agora. Então, eu vou me dividir provavelmente entre esse e-book e o texto de apoio. Eu quero pegar algum audiobook para ouvir, mas eu não sei se eu vou ter coragem de ouvir intermezzo. Eu até peguei intermezzo em audiobook. Não sei se vou ter coragem de ouvir intermezzo em audiobook, porque é um livro que, lendo, tem que prestar um pouco atençãozinha, assim. Não é difícil, você se acostuma, né? Mas uma atenção a mais ali em quem tá falando, porque é uma escrita diferente, né? Não tem a marcação de quem tá falando. Então, eu vou ver como eu me sinto com o audiobook para ver se eu consigo ou se eu vou pegar outro audiobook para me acompanhar nesses próximos dias. Porque eu também tô lendo Para Ler como Escritor, que é um livro mais teórico, assim, né? Com algumas, não sei se dicas de escrita, mas alguns exemplos de trechos em livros, assim, comentando um pouco esses trechos, e é super divertido, mas também eu leio aos poucos, porque eu vou fazendo anotações. E fora The Love Haters tem o livro da Ellie Hazelwood para lançar, mas lança dia 26, então provavelmente ainda não vai. Hoje é dia 21, ainda dá tempo de eu terminar The Love Haters antes de começar esse próximo e-book. E não sei se vai dar tempo para eu ler mais alguma coisa física, mas aí eu mostro para vocês nos próximos dias aí no vlog o que eu vou conseguindo ler. E falo se eu tô gostando. Eu tô com um pouco de medo. Não sei se eu vou gostar ou não de The Love Haters, sabe? Não sei se eu tô no mood pra ler um romancinho agora. E eu sempre tô no mood pra romance. Mas eu tô gostando de diversificar um pouco as leituras, então eu não sei o que vai dar. Mas quem sabe eu só fico revezando aí intermezzo com alguma coisa e eu vou avisando vocês do que eu tô achando. Intermezzo acho que é a última coisa que eu tô com urgência, assim, de terminar, porque terminei Dublinenses, terminei Somewhere Beyond the Sea, como eu falei pra vocês agora, e a Intermezzo também é um que eu comecei nessa mesma época, desses outros dois, e não terminei ainda, então é o último aí dessa leva de
3 livros que eu tinha começado no passado e não tinha terminado. Então, terminei The Love Haters. Comecei ontem, li até 35% ontem. Imaginei que eu iria terminar amanhã, né? Já que tinha lido um terço ontem, pensei que ia ler um terço hoje. Mas eu não conseguia parar. E enquanto não vi o fim, não consegui parar de ler. Então, vim aqui conversar com vocês, porque não consegui conversar ali no meio do livro, porque eu estava assim, ó, lendo de uma maneira enlouquecida. Nossa, Vitória, então, 5 estrelas do livro, né? Você deve ter achado impecável. Aí que tá. Eu não diria que o livro teve super, tipo, altos e baixos drásticos, assim. Eu tava muito dentro da história, assim, de não conseguir largar, como deu pra ver, né? Foi um livro super rapidinho de ler, super fluido. Até chegar ali nos 70 e poucos por cento, que aconteceu uma coisa totalmente inesperada. Porque, assim, o livro, não sei se eu falei sobre o que é, mas basicamente o personagem principal é da guarda costeira dos Estados Unidos, na Flórida. No caso, a história se passa ali na Flórida, mas depois a autora fala que não existe necessariamente esse lugar ali da guarda costeira, mas enfim. Se vocês já viram aquele filme... Como que é o nome, gente? É Guerreiros... Não, é Guerreiros da Vida. Isso é o nome do... Ai, peraí que eu vou procurar. Anjos da vida mais bravos que o mar, que é da guarda costeira dos Estados Unidos. Até é mencionado, assim, o filme ali no livro. Você sabe mais ou menos do que eu tô falando, então, qual que é o trabalho desse cara. E a menina, ela tá meio que prestes a ser demitida, assim, mas o superior ali dela dá uma chance dela ir gravar. Ela trabalha como videomaker, né? Gravar um cara, né, que é esse nosso personagem principal, falando sobre a guarda costeira, né, mostrando ali um pouco porque eles precisam de mais gente entrando na guarda costeira. Então, essa é basicamente a premissa. Então, ela vai lá para Flórida, ela é do Texas, e a gente vai acompanhar ali. Então, é para ser, assim como os outros livros da autora, um livro mais engraçadinho, um romancinho mais leve, e ele tenta ser o tempo inteiro engraçado. Então ele é super rápido, ele é realmente engraçadinho e super bobinho, assim, levinho de tudo. E os outros livros dela, acho que eu dei tudo tipo 4,5, 4,75, não lembro exatamente as notas, mas já li 2 livros dela e os 2 têm notas boas, vou até verificar aqui. Acabei de ver aqui, eu dei 4,75 para guarda-costas e 4,25 para... Já esqueci o nome do livro, mas vou deixar aí a capa, que foi o segundo livro que eu li dela. E esse, até ali os 70 e poucos por cento, como eu falei, tava super engraçadinho, fofinho, ia dar ali também uns 4,25, 4,5 talvez. Aí aconteceu uma coisa que eu meio que fiquei irritada, meio que tipo, não me deu nem vontade de ler, porque achei que nem precisava ter ido por esse caminho, achei que podia ter usado essas páginas aí pra outra coisa, só fiquei agoniada, tipo, me irritou só. Eu até larguei por uns minutos, eu tava assim, ó, lendo enlouquecidamente, larguei por uns minutos, assim, não consegui nem voltar pro livro, que que chato. Mas, acabou que ele me trouxe também, mais pro finalzinho ali, 80 e poucos por cento, algo que há muito tempo não acontecia em livros de romance, de me dar um negocinho no coração, sabe? Quando, ai, tá acontecendo umas coisas ali muito emocionantes. Antes de dar tudo certo, sabe? E aí, ai, gente do céu, você já pode imaginar, né? O que aconteceu, guarda costeira, temos um par romântico, o que me deu um desesperinho ali no coração. E assim, me deu mesmo, tá? E aí eu tava, até agora, assim, acabei de terminar o livro, tava até agora nesse, meu Deus, meu Deus. Mas aí o finalzinho ali, 90 e poucos por cento, achei que faltou, né? Depois daquele negocinho no coração, que as coisas se resolvem. Achei que faltou, ficou meio jogado assim, um epílogo ali que não me trouxe nada do que eu precisava. Então,
foi meio que isso, assim, o livro, sabe? Muito bom até uma parte, no sentido de ser exatamente o que você precisa de um romancinho leve, sabe? Engraçado, fofo. Aí meio faltando coisas e coisas que eu não gostei, depois coisas que eu gostei, depois coisas que eu não gostei. Então, a cada momento ali da leitura de hoje, né? Porque eu li 2/3 do livro hoje, basicamente, eu pensava, nossa, se eu for gravar agora pro vlog, eu vou falar algo contrário do que eu tava pensando agora há pouco. Se eu falar agora com o vlog, eu vou falar o contrário do que eu tava pensando. Então, foi meio que altos e baixos. Eu tô pensando em algo 3,75, 4, porque é uma história que, gente, eu li em 2 dias, menos de 2 dias. E que eu, se for contar as horas que eu li mesmo, tipo, eu comecei ontem, já era de tarde, agora ainda é de tarde, então foi menos de um dia, né, que eu li. E então foi muito rápido, muito fofo, muito engraçado, mas tiveram coisas ali que me faltaram, e aí eu preciso marinar, acho que um pouco, sem pensar se vai ser, porque eu acho que 4 é uma nota muito alta, mas eu fico pensando, gente, 3,75, nossa, eu li o livro em 2 dias, sabe? É muito difícil dar nota, gente, porque eu sou muito, não sei se, tipo, não crítica, mas eu fico com dó de não dar notas altas, mas ao mesmo tempo eu fico com dó de dar notas muito altas e depois não ter nota alta o suficiente para os livros realmente maravilhosos. Então, vai ser algo mais ou menos por aí. Acabei não lendo o intermezzo, né, porque comecei esse livro ontem e fiquei só nele, fascinada, até agora, assim, então. Mas irei ler intermezzo em algum momento, vem aí. Vou preparar a aula agora que hoje eu dou aula, mas eu tenho que aproveitar, assim, antes do dia 26, 27, que é quando lança o livro da Hailey Hazelwood, né, pra ler outras coisas, porque eu tô com medo aí de hora que lançar o livro da Hailey Hazelwood eu ficar também meio fissurada aí por 2 ou 3 dias. Apesar de eu estar com medo, tá? Porque alguns dos últimos livros dela eu não gostei tanto, então eu não sei, porque o que faz meio que parte desse mundinho desse próximo livro que vai ser lançado foi um dos que eu não gostei. E eu não lembro dessa outra personagem que vai ter nesse livro agora, né, que vai contar a história dela. Então eu não sei se eu vou gostar. Mas de que eu tô aqui para ler ainda, intermezzo, esse livro da Hailey Hazelwood, e não sei o que mais. É isso que eu tenho programado ainda para esse mês, mas assim, pode ser que eu leia mais um pouco ali, né, do livro que eu tô lendo, teórico de literatura, né? Como que é o nome mesmo? Para ler como escritor. Então, pode ser que eu faça isso. Agora, por esses dias, né, leia intermezzo e para ler como escritor, mas eu queria muito, como eu falei para vocês, terminar intermezzo, que é o que falta aí, para eu me sentir aliviada de ter terminado todos os livros que estavam pendentes. Então, se eu conseguir, vai ser um grande alívio, mas vou ali preparar minha aula, porque estou enrolando, e falo com vocês depois. Ouvindo intermezzo enquanto faço treino de fartlek. Uma mistura bem esquisita, pra ser sincera. Não faz muito sentido, mas tô ouvindo. Agora tenho a missão difícil de falar sobre o que eu achei de intermezzo. E é tão complicado quando um livro traz muitos sentimentos conflitantes enquanto você lê. Uma hora você acha que você vai falar bem, outra hora que você acha que vai falar mal, outra hora você acha que vai dar uma nota boa, aí passa umas páginas e você acha que vai dar uma nota ruim. Então me trouxe um pouco dessa montanha russa, assim, de opiniões enquanto eu lia. E também é uma tarefa difícil porque é um livro que acho que a maioria das pessoas tinha muita expectativa, e eu acho que para a maioria das pessoas, posso estar enganada, essa expectativa se cumpriu. Então eu sei que tiveram pessoas que não gostaram pelo título de vídeos aí que vi passando, mas não
vi esses vídeos pra ter certeza do que as pessoas acharam. Então é complicado, porque eu estava com altas expectativas, né. Já começa que foi um livro que eu empaquei, né. 30% do livro eu li forçada no passado, assim, pra ler, porque eu estava com nossa, esperando esse lançamento. Não é que eu era super fã de Sally Rooney, mas eu gostei dos livros que eu li dela, eu gostei de Pessoas Normais, e Belo Mundo Onde Você Está, se eu não dei 5 estrelas, foi muito próximo, porque eu realmente gostei, assim, achei bem adulta é uma coisa meio mais um jeito de escrita, né, mais filosófico, mais tentando ali para um poético, uma escrita diferente, mais bonita, falando sobre temas um pouco mais profundos. E aí a expectativa para esse livro de agora, né, por tudo que saía em vários portais de notícias e pessoas que leram, né, antes do lançamento, era de que esse era o melhor livro dela, o mais maduro, o mais incrível. E aí a gente já entra com a expectativa e eu acho que algumas autoras e autores, né, se beneficiam dessa expectativa. A Emily Henry, por exemplo, claro que totalmente outro tipo de livro, mas é uma autora que pra mim, cada livro que ela lançou, mesmo com altas expectativas, sempre se cumpriu. Todos os que eu li eu sempre gostava mais que o anterior. Talvez esse último, minha nota não tenha sido maior do que o anterior, mas enfim, eu sempre achei, assim, incrível. Não tive um problema com as altas expectativas. Não foi o que aconteceu com a Sally Rooney, tá? Eu estava numa época, nossa, amando xadrez e ver coisas sobre xadrez. Eu fiz faculdade de direito, então o outro irmão sendo um dos irmãos, né, joga xadrez, o outro sendo advogado, pensei, legal, tretas familiares, né? Mesmo que numa escrita mais profunda, mais poética, talvez. Pensei, legal, tema de família, luto, que é um tema que tem me interessado bastante na literatura, principalmente depois que minha avó faleceu, eu comecei a ler um pouco mais sobre essas questões, enfim, tem me ajudado também. Então eu estava ali, né, acho que essa questão de ter me empacado também ali, e depois dos 30% ter dito: "Não, não dá, outro momento eu volto para essa leitura", acho que pode prejudicar, né, prejudicou outros livros que eu li nessa mesma época, mas não acho que foi só isso, tá. Gostei num geral de algumas temáticas, como eu falei, né, do luto, questão de família, traz algumas, questões ali sobre normalidade, de relacionamentos, o que que é normal, o que que é anormal, algumas críticas aos julgamentos da sociedade também em relação a isso, se deve ser criticado ou não, daí outra questão, mas traz esse ponto que já é meio que da autora, assim, a gente já tinha isso, né, nos outros livros. E aí nesse ponto, talvez eu acho que, se for comparar, eu gostei mais de Belo Mundo. Eu não me lembro tanto, tá, mas eu acho que eu gostei um pouco mais de Belo Mundo, também um livro mais curto, achei que esse livro foi um pouco longo demais. Pra mim pareceu que nada, nada e morre na praia, sabe. Você começa a sensação que você começa e termina e o livro tá no mesmo lugar. E eu entendo que não é um livro de plot, é um livro de personagens, mas aí nesse sentido tinha que ser um pouco melhor construída essa questão dos personagens. Porque eu achei que mesmo os personagens a gente nadou e morreu na praia, sabe, não teve uma grande evolução dos personagens. Quando eles diziam que amadureceram certas coisas, eles só diziam, a gente não via esse amadurecimento, nem em pensamento, assim, coisas que, beleza, ele pensava anos atrás e agora não pensa, mas em que momento? Porque a gente não viu. Questões de tipo, ai, tá só usando essa personagem, mas agora eu tô apaixonado. Em que momento você se apaixonou? 2 páginas atrás? Você não tinha nenhum pensamento em relação a estar se apaixonando, uma coisa gradual. Que você fala que foi gradual, mas como que a gente não viu isso se a gente tá acompanhando seus pensamentos ali o tempo inteiro? É um pouco, achei que pro que se propôs, assim, nessa questão, né, dos personagens, dos relacionamentos, achei que tinha que ter sido um pouco mais trabalhado. A questão do luto, né, que era um grande tópico, achei que foi só um plano de fundo mesmo para os personagens. É claro que é um tema que tá ali o tempo inteiro, mas não acho que foi trabalhado, assim, né. Acho que teve mais a questão dos irmãos mesmo, família,
talvez, assim, como que eu posso explicar? Essa parte dos irmãos, a gente chegou a alguma conclusão ali no final, né? Teve algum crescimento, mas é difícil, porque eu provavelmente vou dar um 3,5 ali, né, de nota. Mas não é nem essa a questão, porque eu teve momentos ali, depois dos 50% principalmente, que eu estava super na história. Mesmo capítulos que demorava ali 50 minutos no Kindle, eu li assim, estava super gostando, só achei que o final fosse me trazer alguma coisa diferente do que a gente acompanhou o tempo inteiro ali no livro. E não foi muito o caso, então teve essa decepção aí, e achei que o meio ali, do meio pra frente, até os 80 e poucos por cento, foi um momento que eu gostei, assim, tava bem entretida na leitura. Então, teve seus altos e baixos, claro que eu trouxe mais pontos negativos aqui, porque eu vi muita gente falando dos pontos positivos, né, a gente acaba meio que se influenciando, né, tá todo mundo gostando, tá todas as críticas literárias falando bem, como é que eu não gostei? Como é que, né? Não, é lindo, maravilhoso. E geralmente a gente se deixa levar, mas não é uma crítica às pessoas, porque acontece comigo também, a gente tá com uma expectativa de um livro, a gente já lê julgando sob aquela ótica, né? Então, eu esperava mais. A expectativa pra mim, ela influenciou de um jeito que eu esperava mais e não deu tão certo assim, apesar de eu não ter odiado o livro. Tiveram alguns problemas ali pra mim. Então, foi isso. Desse livro. Acho que eu consegui resumir, não tão resumido, um pouco dos sentimentos. Esse vlog está gigante, mas é isso. Precisava falar sobre esse livro que eu terminei. E aí, nos próximos vlogs, eu provavelmente vou ler os próximos lançamentos aí, da Hailey Hazelwood e da Annabelle Mahon, não sei o que lá, o sobrenome dela, It's a Love Story. Nossa, eu tô até cansada, gente, tanto que eu falei. Um beijo, até o próximo vlog. Tchau!